Boa tarde, então, a todos e a todas que já estão aqui conosco. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Boa tarde, Chiquinho, que também acabou de chegar. Hoje nós vamos ter aí o Léo, não sei se a Natália vai entrar, Leozinho, mas eu pedi para o Léo, então, fazer a leitura e a prece iniciais do nosso estudo de hoje. Boa tarde, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. A Nath está em viagem ainda, está na Itália, está de lá hoje. Chega aqui amanhã só, então teremos só nós mesmos. Beleza. Vou ler então a mensagem inicial para nossa preparação. Do livro Plantão de Paz, de Emmanuel, chamado Tolerância. Tolerância é caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia e eles se te farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil e, aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e, com os teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija e evitará discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância que te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Emmanuel. Então, passamos nossa prece de início. Então, vamos, nesse momento, fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, rogando a assistência do mais alto a esta reunião de estudo, que os nossos amigos espirituais nos ajudem a ampliar o campo de conhecimento, de compreensão dos temas espíritas que aqui abordamos, rogando as bênçãos do mais alto a todos nós aqui presentes, desencarnados e encarnados. Que o amor de Jesus nos envolva a todos nesse instante, em especial aqueles que sofrem com suas mazelas, compromissos, resgates. Que o amor do Cristo possa suavizar, iluminar e esperançar cada coração. Obrigado, Mestre amado, por tudo, Senhor, pela bênção da vida, este encontro, este trabalho de estudo. Que a sua paz, a sua luz nos guie e nos amparem sempre. Graças a Deus, Senhor. Muito bem, pessoal. Vou só aparecer aqui para dar um oi para vocês. Tudo bom? Boa tarde, então, para todos e todas. Já vou projetar aqui nossos slides, tá bom? Para a gente poder dar início aqui ao nosso debate, reflexões. Muito bem, gente. Então, dando sequência aos nossos temas de estudo do livro Jesus e a Atualidade, o tema de hoje é Jesus e Tolerância, da Joana de Ângeles. Então, é um tema, como todos os outros, né, muito importante, ele é muito atual, inclusive. Né? Ao ler esse capítulo de hoje, a gente pensa muito em todos os temas e situações da nossa vida diária e atual que remetem a essa discussão, esse debate, com tolerância, né? Ainda mais hoje em dia no mundo, com tantas questões, né, de tolerância, de credo, de raças, né, de questões sociais, enfim. É um tema relevante e fundamental.
E a ideia de hoje é, então, entender como é que esse tema, à luz da doutrina espírita, pode nos ajudar a melhor compreendê-lo e também vivenciá-lo, né? Para iniciar aqui o nosso tema de hoje, eu achei importante trazer aqui uma primeira reflexão, porque a Joana de Ângeles, ela aborda bastante, né, esse conceito e usa bastante esse conceito em suas abordagens. Nesse livro um pouco menos, mas nos outros muito mais, que é o conceito de sombra. Vocês devem ter lido já algumas vezes isso. Quem já leu a série psicológica dela vai lembrar que isso, né, ela explica até mais lá e traz muito mais frequentemente nos seus estudos também. E ela faz isso porque ela faz uma referência muito forte, né, à psicologia analítica, que aqui na Terra o principal expoente dela foi o Jung, né? Esse que está aí no fundo da imagem. E o Jung ele usa esse conceito, claro que a Joana de Ângeles, trazendo uma abordagem superior do conceito da própria psicologia, ela vai trazer também, na base das suas reflexões, também essa abordagem psicológica, mas achei interessante trazer, porque como a gente vai ver com frequência esse conceito, às vezes ele remete a essa ideia mais profunda do próprio consciente humano e da psicologia profunda, né, que envolve também o nosso psiquismo, tá bom? Então é só mesmo um rápido registro, não tem como a gente aprofundar aqui esse conceito agora e a própria teoria, né, psicanalítica do Jung, a teoria analítica dele, né, e tem vários nomes, mas o Jung é um dos que mais se aproximam, então, dessa compreensão do ser humano como um elemento mais espiritual. O Freud ele já trouxe um pouco essa abordagem um pouco mais aprofundada, quando fala do inconsciente, de questões do psiquismo humano. O Jung, ele faz seus estudos a partir da obra do Freud, mas depois ele avança em outros conteúdos, porque ele discordava do Freud e vários conceitos também. E aí, sobre a ideia de sombra, que ele usa bastante, e a gente vai ver também nas obras da Joana de Ângeles, foi um termo que Jung pegou emprestado do Nietzsche, né? Foi um filósofo muito importante, muito conhecido. Quem já leu Nietzsche já deve ter percebido, né, e visto já que era um filósofo muito pessimista, né? Ele trazia conceitos muito humanos, vamos dizer assim. Ele negava, inclusive, a ideia de Deus, de algo metafísico, por exemplo, e é muito conhecido por sua abordagem muito pessimista da filosofia e da vida também. Então, já em Nietzsche aparece essa ideia de sombra, né? Esse conceito de sombra que o Jung se apropria dele e vai aprofundar de acordo com a sua visão psicológica. Essa ideia representava a personalidade oculta que cada pessoa possui, né? Então, essa sombra, cada um tem uma sombra. À primeira vista, a maioria de nós aparenta e nos percebemos como seres bons e nobres. No entanto, no nosso interior há certas dimensões reprimidas onde se escondem os instintos hereditários, a violência, a raiva, o ódio, e assim por diante. Tá? Então, isso não é algo novo. Né? O Freud já dizia isso, um valor inconsciente, ficava ali nossos, nossos instintos, nossas tendências negativas também, que são inconscientes, como o nome diz. A gente não tem consciência, né, sobre esses instintos e sentimentos, e, enfim, estão ali latentes no nosso psiquismo. Então, a gente depois vai entender um pouco melhor até quando associar isso à doutrina espírita. A gente pode até fazer uma relação às questões kármicas, inclusive, né? Que tendências eu trago já, que compromissos eu já assumi, que traços, né, de comportamento e hábitos eu já trago de outras existências que agora renascem comigo, mas que estão ali submersas ainda no meu inconsciente, e assim por diante também. Um outro termo que ele usa nas suas obras, a gente vai abordar aqui agora, a ideia de arquétipo, que é mais profundo, então não vale a pena a gente discutir hoje aqui, mas ele fala que o arquétipo da sombra, né, esse é um deles, não vive somente dentro de cada pessoa. Às vezes também está presente em grupos de pessoas, como se fosse algo compartilhado, né? Em seitas, em alguns tipos de religiões, ou mesmo em partidos políticos, por exemplo. São organizações que podem, em um determinado momento, lançar a sua sombra à luz para justificar atos violentos contra a própria humanidade. Para fazer um exemplo assim, muito rápido disso,
a gente pode discutir aquele chamado comportamento de massa, que a gente vê muito na sociedade, né? Em situações coletivas. Um caso muito comum são os jogos de futebol, né? Onde você, de repente, sozinho, sequer imaginaria fazer uma datação violenta. Mas quando tem ali um coletivo de pessoas, né, que estão ali com ódio, com raiva, você se associa a elas e essa sombra coletiva, ela prevalece, né? Ela vem à tona e as pessoas se manifestam, né, com desordem, com bagunça, com violência, enfim, gerando diversas dificuldades no seu meio social também. Então, às vezes, sozinho você não faria, mas em grupo, uma coletividade que se associa a essa sombra, você acaba também cedendo e fazendo também. Essa sombra, ela vem à tona, ela prevalece, e a gente se comporta dessa forma também. Sobre isso, ainda para formar essa parte aqui, essa ideia de sombra de que ele trata, né, se torna mais destrutiva, insidiosa e perigosa quando a reprimimos. Então, toda vez que eu tenho essa tendência, né, esse desejo ou essa ideia e eu a reprimo, ela pode ser ruim para mim, nesse sentido de você simplesmente, né, guardar aquilo para si. Então, de acordo com Jung, quando ela se projeta, aparecem distúrbios como a neurose e a psicose. E é uma outra questão, né, para poder compreender que são essas estruturas psicológicas, né, de adaptação à vida social que podem ir para um lado ou outro, né? E aí vem alguns transtornos, alguns adoecimentos psíquicos que geram perturbação do sujeito, do indivíduo na sociedade também, em função dele não conseguir lidar com essas energias, com essas ideias, sentimentos, que é reprimido, que pode ser ali vivenciado também. Da mesma forma, Jung diferenciou o arquétipo da sombra em dois tipos. O primeiro é a sombra pessoal, que todos nós carregamos com as nossas pequenas frustrações, medos, egoísmo e dinâmicas negativas mais comuns. Então, no dia a dia, a gente vivencia essas coisas o tempo todo, uma frustração, um receio, uma angústia, um comportamento ansioso comum, né, de uma expectativa que foi criada por alguma coisa. Isso é parte, né, e seria essa sombra mais pessoal. E, no entanto, haveria também a sombra impessoal, que conteria a essência do mal mais arquetípico, aquele que acompanha os genocídios, assassínios, implacáveis, etc. Esse daqui, né, é um pouco mais complexo, mas é um entendimento de que, na visão do Jung, pelo menos, nós já, ao nascermos, nós já compartilhamos uma estrutura psíquica que é coletiva, que é comum, e nela ficam ali gravados, ficam presentes esses grandes acontecimentos, ou essas grandes tendências ou energias também. Mas isso a gente poderia ver em outro momento, não daria para ver agora também. Então, por que eu trouxe isso, gente? Para a gente tentar entender por que a Joana de Ângeles fala de sombra algumas vezes. Ela não fala de sombra simplesmente como sendo algo escuro, nesse sentido, né? Direto, de uma energia escura negativa, não. Ela, quando fala de sombra, na grande parte das vezes, nos aspectos psicológicos, ela fala se referindo a esse conceito aqui, de algo mais inconsciente, de um psiquismo humano, de uma condição mental do sujeito muito mais complexa e submersa que faz parte do seu psiquismo. Tudo bem? Alguma questão até aqui? Beleza. E aí, junto a esse conceito que é importante, a gente vai depois discutir um pouquinho sobre a culpa também. O que o Jung fala sobre a vida consciente e a sombra também? Infelizmente, não há dúvida de que o homem não é, em geral, tão bom quanto imagina que gostaria de ser. Todo mundo tem uma sombra, e quanto mais escondida ela está da vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela se tornará. De qualquer forma, é um dos nossos piores obstáculos, já que frustra as nossas ações bem intencionadas. Essa frase de Jung, ela tem muito sentido quando a gente pega a literatura espírita, quando a gente estuda a reencarnação, especialmente, né? Não é incomum, até mesmo em algumas orientações espirituais que nós temos às vezes, vendo nas obras também, as revelações pelas obras espíritas,
os mentores falaram justamente isso, que a gente não sabe quem nós somos no passado de verdade, né? A gente traz muitas mazelas, já fizemos muito mal, somos espíritos muito ruins também de alguma forma, que agora reencarnamos para reparar esse processo kármico, essa história espiritual que nós construímos lá atrás, mas que o que nós somos aqui hoje não retrata totalmente quem nós somos espiritualmente falando, dadas as mazelas, imperfeições e os compromissos que nós assumimos no passado. Então, quando a gente fala de vida inconsciente, também se refere a esse processo lá de trás, né, de outras encarnações, de lembranças, de ações que fizemos também, e que agora comparecem conosco aqui na vida atual. E qual o segredo aqui, né? De acordo com a visão do Jung na psicologia, é tornar mais consciente a sombra. Então, a gente vai ver isso muito ligado ao texto evangélico de Jesus. Então, quando a gente consegue, de alguma forma, fazer com que essa sombra ela fique consciente, né, que a gente tenha consciência dos meus defeitos, das minhas frustrações, dos meus medos, das minhas ansiedades, eu já estou em processo de resolver essas questões, de dar um passo avante na compreensão daquilo que me afeta, do que me faz mal, do que eu não sou bom, para tentar, assim, então, modificar meu comportamento, sentimentos, afetos, enfim, e me libertar de algumas questões, né, que eu trago no campo íntimo, que eu trago na minha vida pessoal, familiar, enfim, tudo que envolve a nossa atividade aqui no mundo. Bom, e a gente avançando aqui um pouquinho sobre, né, a questão do próprio capítulo de hoje, um ponto que a Joana aborda que é importante é a questão da culpa, né? A gente já discutiu isso em outras aulas, outros cursos também, em outros estudos e palestras, e a gente já tem discutido há bom tempo como a culpa ela é decisiva no processo de adoecimento do espírito, né, de frustração desse espírito e de, inclusive, um processo futuro de reencarnações. Como é que ela vem marcando a vida de cada um de nós, quando não bem organizada, bem resolvida também, né? Então a culpa ela vai ser um instrumento nosso interior para moldar, inclusive, o nosso futuro, né? Pelas escolhas que nós fazemos e pelas afinidades que construímos a partir, né, dessas construções mentais, emocionais também. Eu trouxe aqui um organograma bem básico, né? Um ciclo de culpa que a gente pode pensar. E aí, o exercício é pensar para cada um de nós também, né? O que que é que me traz culpa muitas vezes, né? Em que questões da minha vida pessoal, da minha vida íntima, inclusive, eu tenho gerado processos de culpa para mim, né? Começa com uma promessa, como está aqui no início, aqui na frente, aqui em cima, quer dizer, uma promessa em relação a alguma questão que eu quero resolver. Em seguida vem essa dificuldade de se controlar e cumprir as promessas que eu fiz. Quando eu faço, não consigo exercitar isso, vem a culpa em si mesma, né? Depois que eu caí diante daquela promessa, e a culpa ela gera sofrimento, autopunição e ansiedade. Me mobilizam de novo depois para fazer novas promessas, novas metas, objetivos. Então, se eu não consigo vencer esse ciclo, ele fica sempre nessa rotação de prometer, não cumprir, me culpar, sofrer com isso e voltar de novo à mesma estaca anterior, né? Vamos pensar assim na prática, gente. Que processos pessoais eu tenho vivido dessa forma, né? Para uns pode ser, por exemplo, largar o cigarro, para outros emagrecer, para outros deixar de ser fofoqueiro, para outros, de repente, estudar, concentrar em estudar, né? Passar no concurso público, porque a pessoa tem esse objetivo, por exemplo. Enfim, né? O importante é a gente tentar identificar em nossos processos pessoais que tipos de ciclos, às vezes viciosos de culpa, a gente tem criado e mantido também. Aqui é bem básico esse ciclo, né? Mas ele expressa um pouquinho esse movimento nosso, muitas vezes, né? Identificar uma situação problema, uma situação de dificuldades, de estabelecer metas até, e objetivos de mudança melhora, e não conseguir fazer. E com isso vem todo esse processo de culpa, sofrimento, né, dificuldades, de autoflagelação, inclusive, e o ciclo vai se renovando pouco a pouco também. Tá? Então, para nós aí é um exercício
pessoal até, né? Pensar assim, quais são meus ciclos, né? A gente pode tentar fazer isso, assim, mentalmente, né? Então, que processos da minha vida eu tenho vivido que não tenho conseguido avançar, né? Eu estou num ciclo vicioso de culpabilização, né? De prometer, de tentar fazer, eu caio, volto e assim por diante, tá bom? Junto a esse ciclo, eu trouxe aqui algumas questões para a gente pensar, né? Quem quiser comentar, pode comentar também, ou então fica como uma reflexão mais pessoal, né? Então, que ciclo de culpa tenho alimentado em meu mundo íntimo? Porque eu falei agora há pouco, né? E que eu já identifiquei de uma situação ou de um problema específico, eu tento mudar, faço esse ciclo todinho, mas não consigo, e fico me culpando, e sofro com isso, e volto, e tento, e assim por diante. Quando me sinto culpado ou culpada, que tipos de pensamentos e sentimentos tenho elaborado? Né? Então, quando eu, de alguma forma, caio, né? Não executo ou não estabeleço aquela meta, o que eu sinto? Como é que eu me sinto em relação a esse processo? O que essa culpa traz para mim, em termos pessoais mesmo, de vida, de sentimentos, de pensamento? Consigo perceber o ciclo da culpa e tento mudar os meus padrões de comportamento? Porque aí muitas vezes a gente está num ciclo sem perceber que está nesse ciclo também. Então, um exercício inicial é até identificar se esse ciclo existe, né? Se eu caio nele sem perceber, e se tomando consciência dele, eu já consigo, então, reelaborar as metas, minhas propostas e promessas de mudança para tentar, assim, vencer esses padrões de comportamento, então. E, né, aí já se refere mais à nossa vivência com outras pessoas, como tenho contribuído para o agravamento ou o alívio das culpas de outras pessoas, né? Muitas vezes a gente faz parte do ciclo de outra pessoa, ou reforçando o que ela não consegue, ou a culpando, enfim, ou então, no caso ao contrário, né, tendo uma pessoa de apoio para alguém que está com dificuldade de mudança, e a gente vai lá, estimula, é um apoio, é um porto seguro. Então, pensa aí, né, que você se vê nessa situação de você ser alguém que agrava o ciclo de alguém, ciclo de culpa, ou alguém que contribui para que a pessoa mude também, você consegue identificar situações em que você apoia, ajuda, orienta alguém para vencer esses ciclos viciosos? É para pensar, mas se quiser comentar também, fica à vontade. Léo, Oi. uma coisa que eu acho que é interessante desses 4 questionamentos aí, não sei se eu estou equivocado, mas pelo menos a reflexão que eu faço é que talvez o conseguir perceber em si esse ciclo de culpa, que é o que exatamente é perceber assim como que esses pensamentos, esses sentimentos têm chegado até mim, que são decorrentes do meu próprio comportamento, essa autopercepção talvez seja o passo mais importante, até para a gente poder também analisar como a gente tem contribuído para o agravamento ou alívio da culpa dos outros, né? Então, Uhum. pelo menos eu entendo que talvez esse seja um passo fundamental, a gente se estudar, se analisar, para perceber como que a gente tem alimentado ou quebrado esse ciclo de culpa a partir das nossas próprias atitudes, né? Exatamente, porque às vezes a gente vai até sem perceber também, né, Adri? Então a gente às vezes Exato, se comporta de uma inconscientemente. forma que afeta, né, de forma positiva ou negativa, outra pessoa, sem a gente ter essa consciência toda também. Então, fazer essa análise, essa escuta, né, é importante para a gente poder tentar perceber se o meu silêncio, ou se eu falar demais, ou se eu apontar isso ou aquilo, é útil ou não para poder melhorar a vida das pessoas de uma forma ou de outra. Então, se a gente não conseguiu responder a nenhuma das perguntas, é porque a gente realmente não tem conseguido perceber isso em nós. E aí talvez esse seja o primeiro, o foco que a gente precisa dar e é mais atenção, né? Exatamente. Vamos seguindo aqui, porque aqui agora a gente vai entrar em algumas questões do texto mesmo, da Joana, que vai abordar isso que nós falamos até agora, sobre julgamento, sobre culpa, né, sobre a questão da própria consciência. Então ela coloca, né, sobre a questão do julgamento. Em termos de psicologia profunda,
a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Aí grifamos aí. O problema do pecado pertence a quem o pratica, que se encontra a partir daí em curso e doloroso processo de autoflagelação, buscando, mesmo que inconscientemente, liberar-se da falta que lhe pesa como culpa na economia da consciência. Né? Então, esse dado é importante, né, que ela vai reforçar, Joana, de que quando alguém erra, né, a questão do pecado, é do erro perante a lei divina, a própria consciência, essa pessoa já carrega consigo o próprio julgamento. Né? Ela já traz em si o potencial perante a lei divina de analisar o certo e o errado. E isso ela leva para a vida toda, inclusive depois da morte. E vai renascer com isso tantas vezes forem precisas também. Então, esse processo de autoflagelação, sentir culpado, de sofrer em função do erro cometido, já é para a pessoa um próprio juiz. Né? Ela já vive com isso, ainda que inconscientemente. Enfim, para se libertar disso. E é preciso, então, que ela possa, de alguma forma, vivenciar essa mudança. Então, se a gente que identifica um quadro como esse, também aponta, né? Também, né, julga, faz ali diversas análises que pioram a situação, né, da pessoa, ela coloca que nós somos aí até desumanos, né, nesse sentido, porque a gente pode até agravar uma condição que já é muito ruim de quem sofre com isso. Porque às vezes a pessoa não sofre conscientemente. Às vezes, a gente, olhando para a pessoa, parece que ela não percebe a gravidade do problema ou da falta cometida. Mas, interiormente, o espírito sofre, né, e carrega consigo o peso dessa culpa, desse mal-estar, no ato praticado perante uma pessoa, perante uma lei qualquer, perante a vida como um todo também. Aí eu trouxe aqui agora, né, acho que são 3 passagens evangélicas, né, com Jesus, que vão tratar um pouco da questão da tolerância, né, e da culpa, desses processos todos. E, especialmente esse aqui, para mim, ele é o que mais expressa nosso tema de hoje aqui da aula, sobre a tolerância e Jesus, que é da mulher adúltera. Ele traz alguns pontos interessantes, porque Jesus, ele foi um grande mestre, como já foi discutido em outra aula aqui anteriormente. Apesar de todos os títulos, um grande psicólogo, um médico das almas, enfim, mas de todos os títulos que ele se autoproclamava, inclusive, era de mestre, como já foi dito aqui na aula anterior, né? Essa passagem da mulher adúltera, ela resume bem todo o debate sobre tolerância que a gente vem fazendo aqui, né, da passagem do estudo de hoje, enfim, de outros temas. Eu vou ler todo aqui, vou te relembrar a passagem, eu fiz aqui alguns destaques também para a gente poder, então, discutir um pouquinho. Está em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então, o primeiro ponto é esse, né? Então, o que isso simboliza? Uma lei local. Quando eles trazem uma mulher em adultério, toda referência, eles vão explicar isso aqui, a uma lei local, né, que diz que tinha que apedrejar quem era pego em adultério. Então, é um ponto importante a gente poder, né, frisar aí. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Nos trechinhos aqui, né? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela, ele é fundamental porque é a grande parte dessa mensagem fala da tolerância e de como que Jesus trabalha nesse momento aqui da passagem, a questão da sombra de cada um de nós. Por isso a gente falou da sombra no início aqui hoje, né?
Quando Jesus fala, ó, quem já tem pecado atire a primeira pedra, ele está dizendo o quê? Olha para você agora, né? Quais são os seus podres aí? Suas dificuldades, seus defeitos, seus vícios, suas culpas também. Olha para isso e traz isso à tona nesse momento agora também, né? Então, ao fazer isso, Jesus ele faz um convite para as pessoas, né? Tornar consciente a sua própria sombra e fazer uma análise de si próprio para aí sim poder, então, julgar a si antes de julgar a mulher, a outra pessoa. Então, Jesus ele tem uma ação muito pedagógica aqui, né, para o Espírito Eterno, dar consciência aos espíritos do mal que cada um carregava consigo nesse momento e trazer isso à tona, para que fosse um elemento de educação e de melhoria também. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, aí ó, o reforço que a gente falou, né? Quando a consciência lançou luz sobre as sombras que eles traziam, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Por que mais velhos? Mais experientes, um pouco mais sábios, mais vividos também, já tinham uma maior condição de fazer essa reflexão e entender o quanto erravam ou não também. Né? Então, o templo de Jesus fala para o Espírito Eterno aqui, mas também precisa ser psicológico, que ele possa, então, dar consciência às suas faltas, dificuldades e fraquezas também. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. No finalzinho aqui, há mais uma ação pedagógica de Jesus. Porque ser tolerante não é ser passivo, né? A tolerância, ela é ativa. A gente vai discutir um pouco isso aqui hoje também. A tolerância, ela tem que ser ativa em todo o processo. Então, o que Jesus fala, olha, eu não te condeno, mas também não concordo com o seu comportamento. Então, vá, não peques mais. Então, por isso que eu falo que essa passagem, ela para mim é que melhor resume esse tema de hoje, né? Porque a gente vê nela vários elementos de análise interessantes, que um deles principal é dar consciência à sombra de cada um para essa mudança, e o outro é justamente esse, fala, olha, você errou, eu tolero o seu erro, o seu comportamento, a sua dificuldade, eu não concordo com ele, vamos mudar? Eu te ajudo, vamos melhorar isso? Como Jesus ajudou essa mulher também. Eu acho que o Alberto levantou a mão, não foi? Alverso? Léo, Oi. só um comentário sobre isso aí, porque aí a gente vê, né, a força, né, que tinha Jesus, a força moral que tinha Jesus, né, porque quando você mesmo disse, era uma lei, era lei, né, a mulher ela tinha que ser apedrejada quando fosse apanhada em adultério. Mas os escribas e fariseus, eles queriam justamente mais uma vez tentar pegar Jesus numa situação, colocar Jesus numa situação, né, de dificuldade perante a população, porque eles já tinham, era lei, eles podiam fazer aquilo, mas veja a força moral de Jesus quando ele não foi nem contra nem a favor, né, da lei, mas ele diz, olha, então é o seguinte, quem tiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. Aí ele bateu direto na consciência de cada um daqueles que ali estavam, né? Mas espera aí, né? Eu também sou um pecador, eu também sou um errante, então eu não tenho toda essa autoridade para eu colocar em prática essa lei nesse instante, né? E aquilo ali foi como diz, é como se diz, né, ele foi tolerante com o erro, mas ele disse, olha, você não faça mais isso não, porque se fizer, não é cair novamente no erro, é repetir o erro. E é isso que muitas vezes a gente não tem essa visão, né? A gente às vezes é alertado com relação a uma situação que a gente errou e a gente continua naquela situação, a gente continua. Às vezes as pessoas, né, são tolerantes com a gente deixa passar aquela oportunidade e novamente a gente às vezes quer que novamente as pessoas sejam tolerantes com a gente, muitas vezes com o mesmo erro, não é? Então Jesus foi, né, tolerante com o erro dela, mas disse, olha, da próxima vez pode ser que eu não esteja por perto, né, vamos dizer, por aí, né, mais ou menos nessa situação, né? Então é mais uma passagem que mostra, né, a força moral que Jesus tinha, que até a própria lei se curvou diante da força moral que ele tinha, né?
naquele instante. Léo, eu também me recordo, no ano passado a gente fez um estudo, inclusive se o pessoal quiser depois voltar lá para rever ou assistir, tá no nosso canal lá do YouTube, que é um estudo que a gente fez sobre o julgamento e preconceito. E no desenvolvimento do estudo a gente viu, né, principalmente nas palavras de Kai Bachuta, que o processo de julgamento ele é condenável, especialmente quando se pretende julgar a pessoa e não o ato, né? Que as atitudes elas são condenáveis, mas as pessoas não são, porque elas exatamente têm o potencial de mudança, que é exatamente o que a Joana trata nesse capítulo, quando ela fala que no mundo tem cortes, tem autoridades que se encarregam do julgamento de criminosos, de pessoas que cometem delitos e faltas, infrações. Mas, na essência, embora na prática a gente não veja isso, né, em muitas sociedades, especialmente na nossa, no nosso país, que tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, a gente não veja isso na prática, mas na concepção, a condenação por um crime visa um processo reeducativo e não punitivo. Acaba que se dá outra coisa, né? Se dá o contrário. Acaba que a prisão, o encarceramento, tem mais o fator punitivo do que reeducativo. Pouquíssimos saem do sistema carcerário reeducados ou regenerados, muito pelo contrário. Mas, na essência, esse é o propósito. É a isso que deveria se propor a esse período de reclusão, né, de afastamento da sociedade. Jesus, no seu exemplo máximo, ele procurou fazer exatamente isso, especialmente nessa passagem aí, mostrar que a atitude, como você falou, era condenável, ele não concordou, ele não foi conivente, mas ele não condenou a mulher porque ele a convidou à reeducação. No caso ali, quando ele fala que vai, não peques mais, então ele fez com o pedido, né, asseverou para ela que o que era importante era a mudança de conduta ali. Verdade. Nesse caso ainda, gente, ele também foi tolerante com a multidão, né? Porque ele não julga, eles estarem julgando a mulher, mas fala, ó, então avalie você também a sua condição perante ela, né? A sua própria consciência. Então ele tolera ali aquela condição deles, né, de aviltamento, né, até de violência de alguma forma, não julga, não os acusa também por isso, e ainda os educa, tentando retirar deles a reflexão e um pouco de consciência sobre aquele caso em si. Então, esse caso ele é muito simbólico nesse sentido, né, da tolerância. A tolerância, inclusive, envolve um conceito importante no nosso dia de hoje, que é a diversidade. Seja qual for a abordagem que esse conceito tenha, né? Então, tolerar, acima de tudo, compreende aceitar o diferente, seja qual for a diferença, né? Não importa. Então, um pressuposto básico de tolerar algo ou alguém é saber lidar com o diferente, com alguém que não pensa como nós pensamos, não vê como nós vemos, não age como nós agimos também, tem aptidões diferentes, desejos diferentes também dos nossos, enfim. Né? A base da tolerância é entender a diversidade de aptidões, né, de sentidos, enfim, tudo que possa envolver o ser diferente de nós, que é o mundo todo, inclusive, né? Bom, uma outra passagem que eu trouxe também, trouxe mais duas, é Jesus no caso de Zaqueu, porque, de novo, nessa passagem, envolve essa ideia base, né, de que há um pecador e um pecado, né, ali é um processo de erro, de culpa, algo desse tipo também, e Jesus reforça, de novo, né, para o seu público, como uma ação educativa, a condição de tolerar a pessoa, né, e de entender a sua vida, suas dificuldades, ou também potencialidades, para que ela consiga vencer. Então, o caso de Zaqueu é um caso bem conhecido, né? Zaqueu estava sobre a árvore, Jesus o convida para descer, e ele fala o seguinte: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, essa era a compreensão geral das pessoas sobre Zaqueu naquele momento, né? Assim como da mulher adúltera, né? A ideia era a mesma. Julgavam como sendo um pecador. E levantando-se Zaqueu, desculpa, disse o Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O que Jesus reforça com essa palavra, né? Com essa frase? Todos têm uma condição de melhoria, né? E de salvação nesse sentido, né? De rever os próprios processos pessoais, as sombras que tem em si e avançar, né? Quando Jesus fala que todo mundo é filho de Abraão, todos são merecedores, né? Do reino dos céus e das promessas, né? De Deus. Então, essa é simbolicamente uma expressão que fala assim, ó, todo mundo pode melhorar, mudar, né? Basta querer, basicamente. Então, Jesus reforça essa condição de que nós somos seres em evolução, todos necessitados de alguma forma, mas que podemos galgar, avançar nessa compreensão na melhoria espiritual também. Então, mais uma vez, nessa passagem, Jesus dá exemplo da tolerância para com todos, seja qual for a condição que eles apresentassem. E trouxe mais uma também, que é daquela, né, bem conhecida sobre o tributo de César, quando ele é questionado sobre se deveriam ou não pagar o tributo a César, né? E aí, por que isso é interessante? Porque traz claramente nessa passagem um conflito com a lei, né? E Jesus é todo questionado sobre se a lei seria legal, seria lícito pagar ou não esse tributo a César. E ele fala, né? Quem é, então, essa esfinge e essa inscrição? De César, disseram eles. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-se, retiraram. Aqui é interessante também, Jesus faz referência às leis, né? A gente tem uma grande lei, que é a lei de Deus. A gente pode falar aqui de uma lei com um L maiúsculo, e as leis em geral, que são essas leis que são temporais, mais importantes também, que regulam a vida em sociedade. E também elas impactam nossa vida pessoal, íntima, espiritual também. Quando eu deixo de seguir uma lei qualquer, eu posso entrar em processo de culpa, inclusive, né, como nós discutimos aqui antes. Quando eu sei que tem algo certo a fazer e algo errado, e eu escolho o errado perante a lei dos homens, inclusive, eu faço uma escolha que vai gerar consequências para minha vida desagradáveis, como a prisão, como, né, a própria questão de uma supressão de direitos, enfim, e da própria consciência, que sabendo que está incorreto e eu agir assim, acaba me afetando pessoalmente também. Então, assim, são exemplos da vida do Cristo que mostram um respeito à lei de Deus, primeiramente, porque ele a representava aqui na Terra, e também um respeito à lei dos homens, né, que traz essa consciência da condição temporária daquela sociedade também, né, que devia respeitar e devia viver a partir dela, porque naquela fase da vida desses espíritos era a condição que eles precisavam ter para poder evoluir também. E mais uma vez aqui, né, reforça-se a ideia da tolerância, a tolerância a essas leis, inclusive, né? Poderia não ser a lei melhor, a lei mais evoluída, mas naquele momento, naquele contexto, era a lei vigente. Então, Jesus mostra uma tolerância a essa lei, um respeito às leis humanas que faziam parte da vida em sociedade daquele povo também. Bom, retomando um pouquinho sobre esse debate sobre a culpa ainda, a partir do que nós já conversamos aqui, né, do que já trouxemos inicialmente, a Joana, ela vai, então, né, corroborando o que eu falei um pouco atrás, né, essa ideia de sombra que ela traz. Fala que a culpa é sombra perturbadora na personalidade, responsável por enfermidades soezes, causadoras de desgraças de várias ordens, esculpida nos painéis profundos da individualidade, programa por automatismos os processos reparadores para si mesma. Então, a gente grifou aqui dois pontos importantes, né? Que a culpa é sombra perturbadora na personalidade,
né? Então, quando eu estou em processo de culpa, isso fere a mim profundamente, isso gera perturbação, desordem íntima, mental, emocional muito grave. Então, a gente vencer e libertar-se da culpa é muito importante. E se essa culpa ela se mantém, né? Se ela é algo mais complexo da nossa vida espiritual, ela vai inclusive programar na nossa existência futura esses processos separadores. Então, a gente muitas vezes pensa, né, discute quando fala sobre reencarnação, por que que tal espírito nasceu assim, né? Por que tal espírito teve essa provação, essa expiação também? Muitas vezes é por processos automáticos de culpa e de reparação espiritual, né? Nem sempre vai ser uma programação dos mentores que guiam aquela alma. Ah, você fez isso, então agora é importante fazer isso. Não. A própria consciência, a própria mente espiritual, ela vai atrair as condições necessárias para reparar as suas faltas e necessidades também, né? Porque a culpa ela vai gerar um quadro, né, muito próximo ali que identifique-se com ela a necessidade espiritual e com isso ela consiga estabelecer um novo padrão de comportamento e de afinidades, de contextos espirituais aqui ao encarnar para conseguir vencer então esses problemas que ele gerou lá atrás também, né? É um automatismo mental íntimo, que vai gerando, então, afinidades, aproximações e novas condições para a alma poder reparar a falta adquirida do passado por si mesma. Então, se por um lado, né, alguém sofre, alguém faz algo de muito ruim, de errado, ou nós próprios, né, sofremos com a questão da culpa, do remorso, né, daquilo que aflige a alma, da mesma forma também a aflição de quem acusa. Então, já falando um pouco disso aqui hoje, e ela traz novamente isso, quando ela fala que toda contribuição de impiedade, mediante julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador, ele próprio, uma consciência sobre o peso de vários problemas. Acho que vocês já viram uma expressão assim, acho, especialmente quem é pai e mãe, né? A gente lida muito com isso também, às vezes quando fala, tá, trabalha em escola, em outros contextos educativos, e quando você vai corrigir os seus filhos, a gente fala para os pais assim, ó, não corrija seus filhos com raiva. Já ouviram isso? Porque quando você vai corrigir o filho com raiva, tem um monte de coisa junto que não era para, né, que não é do seu filho, né? Então, se você está com problema com o chefe, tá com problema de saúde, e está com um monte de coisa na cabeça, e o seu filho fez alguma coisinha, você vai falar com seu filho, até bater muitas vezes, como alguns pais fazem, a carga emocional que sai junto ali com aquela bronca, com aquela admoestação, ela é muito maior do que deveria ser em relação àquela pessoa, aquele seu filho ou filha, né? Porque a carga ela vem acumulada das suas experiências ruins, experiências negativas, no trabalho, em casa, com a pessoa, enfim. Então, é o mesmo caso aqui, né? Quando a gente acusa, a gente sofre uma posição, né, de que nós próprios trazemos vários problemas. Então, quando eu acuso, esses meus problemas, dificuldades, vêm junto também. E muitas vezes eu sou, às vezes, até impiedoso demais, eu sou muito injusto, né, porque eu não consigo, às vezes, mensurar, medir o tanto que aquela falta da pessoa é grave ou não, né, além daquilo que eu trago comigo mesmo, e acaba influenciando o meu julgamento sobre aquela circunstância. Julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das suas próprias mazelas. É isso, né? Então, o que eu trago de imperfeições, de problemas, de dificuldades, ao me colocar numa posição de julgador, eu trago isso junto, né? E por vezes eu firo, eu machuco a pessoa, mais do que ela própria já está machucada ou ferida pela própria culpa que ela carrega, porque eu não consigo então filtrar tudo aquilo que eu sinto, que eu penso, e na hora dali da raiva, ou na hora da acusação, isso transparece fortemente e acaba realmente ferindo mais ainda quem errou e afligindo também quem acusa, né?
porque nós trazemos nossas mazelas e isso mexe com a gente também. A gente se projeta e vê no outro nossas próprias dificuldades também, né? E a gente não consegue, às vezes, diferenciar uma coisa da outra. E com isso a gente sofre da mesma forma. E por isso, gente, a gente vai, então, reforçar, segundo ela aborda também, e alguns autores também abordam isso, a tolerância ativa, né? Porque muitas vezes a gente vai discutir esse tema e a gente pode cair só numa ideia de tolerância como uma aceitação, né? Eu aceito a sua dificuldade, eu aceito o erro do outro, eu aceito minha condição também inferior, eu tolero essa pessoa, mas não quero conviver com ela, pelo menos. Eu tolero você, mas quero você longe, então. Eu tolero isso ou aquilo, mas não lido bem com isso. A tolerância ativa que propõe o Evangelho é de outra ordem, né? Ela fala o seguinte: a tolerância, em razão disso, a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe estende mãos generosas para o soerguer. Então, a gente vai ter na tolerância, na visão espírita, dois elementos fundamentais. É uma terapia pessoal e fraternal, ou seja, ao tolerar alguém ou a mim mesmo, eu tenho que desenvolver ali outras competências para ser melhor do que quando eu lidei com aquela situação negativa, né? Então, é uma circunstância, um momento em que eu preciso tirar dela uma experiência nova, uma nova reflexão, uma nova consciência, como a gente viu lá no caso de Jesus e do caso da mulher adúltera, e também ela precisa, essa tolerância, ser generosa e ativa, ser fraterna. Então, um princípio da tolerância na visão espírita é ser caridosa também, né? Ser pedagógica, como foi do Cristo, é ser fraterna, é ser, enfim, né? É mobilizar recursos para ajudar a pessoa. Então, tolerar não é apenas aceitar o erro do outro, mas é aceitando, né, se colocar à disposição para ajudar a pessoa a vencer também essa dificuldade. E aí, lá na frente, eu até juntei aqui esses dois trechos, ela trouxe algo muito interessante. Ela falou que Jesus sempre foi severo na educação dos julgadores da conduta alheia. Não fala severo, como a gente viu lá, não é porque ele brigava com a pessoa, é porque ele reconhecia o erro do outro, compreendia a limitação da pessoa perante esse erro, mas não aceitava que esse erro continuasse, né? Entendia a dificuldade, mas falava, olha, não peques mais, como no caso da dúvida. E vocês aí, que está acusando-a, pensa aí na sua própria dificuldade também. Então, a severidade, a educação seria nesse sentido, né? De promover conscientização, de promover mudanças, educar, orientar, dar as mãos também para essas pessoas. Então, o Jesus, ele exemplifica muito bem essa questão, né? De como é que a gente pode ser tolerante de forma ativa. Tolerância enquanto um princípio fraterno, de caridade, de amor, de doação e de auxílio para quem está em dificuldade. Então, qual seria a proposta de Jesus, né, nesse sentido para a gente? A Joana coloca um pouquinho sobre isso. O julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo de seu irmão. E como isso é grave, né, gente? No dia a dia, a gente vivencia muito isso, a gente muitas vezes no julgador, inclusive, de algo que acontece com alguém próximo a nós, nosso irmão, nossa irmã, e a gente acha que tem condições de analisar totalmente aquela circunstância, porque conhece um fato ou outro, faz uma análise, às vezes, superficial, imperfeita da situação, e se coloca numa posição de um julgador, né, de um juiz, para traçar ali uma conclusão dos fatos. E a gente, como coloca ela aqui, vira um lobo, uma loba do nosso irmão, né? Alguém que agride, alguém que fere, alguém que afasta, inclusive, né? Então, isso é muito sério. A gente não pode dar condições para que isso cresça em nós, né? Se a gente conhecer profundamente as causas que geram aquele problema e tentar compreender, né, pela ótica do outro também, aquela dificuldade. O mestre estabeleceu a formosa imagem do homem em uma trave, dificultando-lhe a visão. No entanto,
vê o cisco no olho do seu próximo, né? A questão da trave e do cisco. A proposta é rigorosa, portadora de claridade iniludível, que não concede pauta a qualquer evasão de responsabilidade. A proposta de Jesus é essa, né? Ela é rigorosa, é do aperfeiçoamento moral, é do não julgamento, da compreensão das faltas alheias, das suas próprias faltas também, e a partir daí, né, identificar o que nos compete fazer, o que é devido ao outro também, dentro do possível, ajudar também essa pessoa que cai para vencer esses obstáculos, como nós próprios também, enquanto o outro vem nos ajudar em algumas circunstâncias que a gente não conseguiu sozinho se desembaraçar. E mais por fim já da mensagem, a gente compreendeu aqui, né, que Jesus traz uma metodologia de trabalho, né, e de ação nesse momento. A Joana traz isso para a gente. E aí já começa dizendo que ele não solucionou todos os problemas, nem era a função dele, né? Jesus não tinha essa ambição, porque sabe que a cada alma compete o seu trabalho interior para vencer as mazelas, as dificuldades que enfrentam no seu dia a dia. Me atendeu a todos, como eles desejavam também. Não obstante, compadecido, os amou, envolvendo-os em ternura e ensinando-lhes as técnicas de libertação para adquirirem a paz. Né? Então, se ele não conseguiu, entre aspas, salvar todo mundo, né, ensinou como fazer esse processo consigo mesmo, de libertar-se dessas mazelas, dessas culpas, desses vícios, para adquirir a paz. Tem compaixão de quem cai, a consciência dele será o seu juiz. Então, ele reforça essa ideia, né? Que ele que era Jesus, né, nosso Senhor superior, né, o ser imaculado, como nós o conhecemos, ele jamais julgou alguém dessa forma e tinha compaixão, dirá de nós, né, seres imperfeitos que somos ainda. Ele ajuda aquele que lhe constitui punição, tolera o infrator, e ele fala o seguinte ainda, né, ela fala a partir da ideia de Jesus. Ele é o seu futuro, caso não disponha de forças para prosseguir bem. Isso aqui é muito interessante, né? Porque aquela reforça aquela ideia de que, de novo, da passagem do Evangelho, quem não tem pecado tira a primeira pedra. Então, se de repente você julga, nós julgamos alguém que errou, a gente pode logo lá na frente cair no próprio erro da pessoa também. E todos estamos suscetíveis de falhar de alguma forma ainda nesse mundo de provas e expiações. Então, ele fala aqui, né, de entender a problemática dos outros, ensinar a como libertar-se, não libertar a pessoa por si mesma, né, porque depende do movimento interior da pessoa vencer as sombras que há em si, da compaixão, a caridade, né, que é a ajuda, a tolerância e a compreensão de que somos iguais aqui na Terra, ainda nessa condição de seres de provas e expiações. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpurgável nem perfeito, né? Então, reforço o que nós falamos aqui agora há pouco. E eu trouxe aqui, mais para o final dessa aula de hoje, uma mensagem que é também da Joana. Eu botei no finalzinho o nome do livro. Esse daqui é do Florações Evangélicas, né? E ela fala sobre esse tema também. Eu vou ler para vocês, então. É uma mensagem um pouquinho maior, tá? E aí, é importante, né? Até na parte final da mensagem, eu tirei um trechinho, deixei só um trechinho mais que interessava na nossa aula de hoje. Ele vem reforçar, já não vem reforçar aqui, que a doutrina espírita, ela vincula essas duas virtudes, tolerância e fraternidade, e não há separação entre elas nesse sentido, né? Que uma acompanha e anda junto com a outra também. O ser querido desertor do lar, vencido pela fragilidade das forças ainda impregnadas de alta dose de animalidade, todavia, acusa-te, fazendo-te responsável pela sua fuga. Ser tolerante e conserva-te fraterno em relação ao evadido. Então, são exemplos no nosso dia a dia como tolerar situações que marcam nossa existência.
O antigo dedicado de ontem não deseja mais a tua lealdade. Sai, arremetendo diatribes que te maceram. Sustenta a tolerância e mantém a fragilidade pensando nele. Beneficiado da tua bondade, navegando em situação de bonança, esquece as tuas dádivas e faz-se soberbo, malsinando o teu nome. Acautela-te a tolerância e reserva-lhe a fraternidade. As suas palavras de advertência, tocadas no mais nobre desejo de acertar, são agora transformadas por antigos compassos que fizeram teus adversários, em açoites que te alcançam. Continua tolerante e dissemina a fraternidade. Os convidados pela tua lição de sacrifício a participarem do banquete da luz e vida do Evangelho, apontam-te 1000 débitos e sofres. Porfina a tolerância e trabalha pela fraternidade. Divulgas o bem por amor do bem, tentando viver o bem, mas, apesar disso, não faltam as agressões ao bem que fazes e desafios por toda parte, por parte daqueles que supões beneficiar. Confia na tolerância e aciona a fraternidade. Tolerância e fraternidade sempre. Em toda e qualquer circunstância, essas duas armas cristãs da não violência podem operar milagres. Talvez aqueles a quem as ofertas recusem-nas momentaneamente, todavia, ser-te-ão benéficas utilizá-las, já que elas restaurarão tua paz, se a perdeste, ou manterão tua tranquilidade, se a conservas. A sombra é geratriz de equívocos, como o erro é matriz de tormentos íntimos naquele que o pratica. A punição mais severa, portanto, para o transviado, é o despertar da consciência, hoje ou amanhã. Jesus convocou-nos ao amor incondicional e ao perdão das ofensas. E Allan Kardec, o discípulo fiel, na tríade que formulou, situou a tolerância como uma das bases da felicidade humana, sendo a fraternidade, dessa forma, o espelho onde se pode refletir a alma do amor em todas as circunstâncias e lugares. Tolerância e fraternidade, como roteiros para a harmonia que buscamos, são lições vivas de entendimento humano dos deveres que exposamos à luz do cristianismo redivivo. E para encerrar aqui, gente, eu trouxe um pequeno videozinho do Divaldo, de 5 minutinhos, ele faz uma reflexão sobre a tolerância também. Allan Kardec estabeleceu que através de 3 itens poderíamos também encontrar a plenitude: trabalho, solidariedade e tolerância. Essa frase magnífica herdou-a o insigne mestre de Pestalozzi, que havia estabelecido na educação essa trilogia: trabalho, solidariedade e perseverança. Kardec resolveu substituir perseverança por tolerância, porque para unirmos é necessário que nos toleremos, que permitamos ao outro ser como é, e que o amemos conforme ele se apresenta, e não consoante o nosso padrão, que significaria nossa projeção de imagem. Eu gosto das minhas qualidades do outro projetada. Cada um de nós é um universo, desconhecido início e ignorado destino. Então, mais do que nunca, nestes dias tumultuosos, temos necessidade de trabalhar em favor do mundo melhor. E somente lograremos o êxito se procurarmos compreender a solidariedade. Aquele que é solitário necessita muito de ser solidário. Não há solidariedade se não há comunhão de princípios, comunhão de ideias. Mas, para tanto, é necessário que a tolerância tenha o caráter de perseverar no bem, mesmo que o outro pense diferente de nós. É muito curioso que supomos
que a manutenção de um ideal, de uma amizade, de um afeto, tem que ser trabalhado dentro de alguns itens adrede estabelecidos. Nós devemos amar-nos na condição em que estamos, e estamos em condições variadas. Cada um de nós está numa fase, em um degrau, em um nível de consciência que varia de indivíduo para indivíduo. Não nos é lícito pedir ao próximo que haja melhor do que nós, mas é exigível que nós atuemos melhor do que o próximo, para podermos ajudá-lo. E se cada um assim pensa, ele irá também oferecer-nos a sua ajuda. Essa contribuição da solidariedade está faltando, porque podemos amar e discrepar. Nada tem a ver pensarmos diferentes. O que importa é respeitarmos as ideias e valorizarmos aquele sentido ético de cada um que se aproxima de nós. Esse trabalho não é difícil. Basta que lapidemos um pouco o nosso egotismo e que compreendamos que na condição de animais gregários, ninguém é melhor nem pior. Estamos todos trabalhando para que sejam lapidadas as anfractuosidades do nosso sentimento e do nosso caráter. Ano novo, ideias novas, positivas, e na condição de espíritas que somos. Neste período difícil que estamos, é necessário que a tolerância nos credencie a perseverar na amizade, mesmo que não estejamos de acordo com muitos pontos, inclusive doutrinários, porque cada um de nós tem uma forma de encarar, tem uma maneira de ver, deter-se em um ângulo deste poliedro de imagens e de ideias que o Espiritismo nos proporciona. Graças a isto, numa visão psicológica das nossas necessidades, unidos, disse Dr. Bezerra de Menezes, através do venerando apóstolo da mediunidade Chico Xavier, somos força. Separados, somos fragilidade. Isso nos faz recordar a linda parábola de Jesus, o feixe de varas. Uma vara só qualquer um quebra, algumas também, mas o feixe, ele não pode ser quebrado pelas mãos humanas. Assim iniciemos o ano novo com propósitos de melhor servir. Nunca o movimento espírita necessitou tanto de espiritismo. Parece paradoxal, porque nós penetramos nas linhas do movimento e nem sempre a doutrina penetra em nosso coração para que o nosso movimento seja harmônico, pacífico e produtivo. Então esqueçamos a censura, a insensatez e compreendamos que antes nós fazemos parte do grupo de perturbadores. Hoje nós estamos no outro lado, procurando retificar os equívocos e trabalhar de maneira eficiente em favor do bem. Muito bem, gente. Essa é a nossa contribuição de hoje. Então, queria deixar aqui aberto, se quiser comentar ainda algum trecho que achou importante. Enfim, fique à vontade. Só comentar um destaque aqui que eu fiz quando estava fazendo a leitura do capítulo, Léo, que a Joana menciona assim, que o julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem ainda ao longo do seu irmão. Esse trecho se destacou, né? E é interessante que, pensando por esse aspecto, por esse destaque que a Joana faz, Jesus teria toda a condição de nos julgar, porque ele conhece as nossas causas, as causas geradoras dos nossos problemas, né? Mas mesmo assim não o fez. Então, se Jesus, que tem o conhecimento de todas as causas de perturbação nossas, tudo que nos trouxe até aqui, todos os desafios que nós enfrentamos, e todas as nossas imperfeições, não faz esse julgamento, então, por que nós faríamos, né, em relação ao outro? Verdade. Alguém mais? Eu vou ficar só na reflexão hoje, viu, Léo? Não vou falar nada. Todos nós vamos refletir bastante. A semana toda pensando sobre. Vamos fazer nossa prece então, de encerramento? Então vamos
neste momento, novamente nos voltar a Jesus em oração, meditar na profundidade que é a vida do Mestre, sua mensagem, seu exemplo, e buscarmos assim observar em nós próprios nossas dificuldades íntimas, mas também nosso potencial de crescimento, de trabalho, de iluminação. Obrigado, Mestre amado, por tudo, pelo amparo deste momento, e que possamos, Senhor, aproveitar cada instante de reflexão para refazimento interior, mas também para ajudar aqueles que nos cercam. Sejamos tolerantes, fraternos, a cada instante, tendo o Senhor como referência, como caminho, como verdade, Senhor. Obrigado por tudo, que a sua paz fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.